manipulou-me é a crença número 43 de 108 do programa Descrençar que vamos desconstruir aqui neste vídeo. Quando apontamos o dedo a alguém a dizer que a pessoa nos manipulou, nós estamos em primeiríssimo lugar a dizer que a pessoa não devia ter manipulado, que é um comportamento incorreto. Logo, estamos aqui a julgar aquela pessoa. E que estamos a dizer nas entrelinhas que aquela pessoa nos influenciou, nos manipulou para fazermos algo, para termos uma ação, para termos um comportamento que nos arrependemos e que achamos que nos prejudicou, que nos fez sentir mal. Na verdade, nós estamos a culpar aquela pessoa que achamos e que acreditamos que nos manipulou pelas nossas decisões, pelos nossos comportamentos. Por herança cultural e olhando à nossa volta na sociedade, é isto que a maioria das pessoas acredita porque fomos ensinados de que as pessoas têm poder sobre nós. Há pessoas que são matreiras, que são malandras, que são espertas e que são más pessoas e que nos manipulam porque têm poder sobre o nosso comportamento, sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos e sentimentos. E também acreditamos que a manipulação é as pessoas serem egoístas, isto é, fazerem as coisas em seu próprio proveito. E de quem estamos aqui a falar? Do proveito de quem? Do ego. Podes ver aqui um live detalhado sobre o egoísmo, é exatamente sobre isto que esmiuçamos cirurgicamente, e outro live sobre a manipulação, onde vemos ponto a ponto vários exemplos, várias situações e abordamos desde a raiz da manipulação até a libertação da mesma. Também nos habituamos, por cópia lá dos educadores e de quem nos rodeia, a atribuir a culpa aos comportamentos dos outros, aos outros, pelos nossos próprios comportamentos, decisões e escolhas. E como nós já vimos aqui num live do canal, podes ver, se não viste, que é um live sobre a culpa. Não há culpas, as pessoas só fazem aquilo que sabem fazer. O pensamento, o ego, a hipnose pelo ego, não é? Diz lá para fazer aquilo que é importante para si, para as suas necessidades, a pessoa precisa daquilo, então a pessoa age. A pessoa não aprendeu a ser de outra forma. E tal como vimos aqui no Descrençar número 41, daqui do programa, também estamos a alimentar uma crença de que o nosso mal-estar ou o nosso bem-estar, a nossa felicidade, depende dos outros. A grande pergunta: é verdade que os outros nos manipulam e têm o poder de nos manipular? Não. Nós simplesmente, no momento em que a pessoa argumenta connosco, no momento em que a outra pessoa nos tenta eventualmente influenciar, nós decidimos. E na altura achamos que a pessoa tinha razão ou que era por ali. Nós decidimos e optamos pelo aquilo que a pessoa nos estava a dizer. Então, o que te estou aqui a dizer é que quando alguém te está a convencer a fazeres algo, na verdade a pessoa está-te a criar ali uma imagem, uma teoria, uma ideia. E tu és influenciado por essa ideia, no sentido em que tu acreditas, começas a acreditar, se não acreditavas, naquela ideia. Então a tua própria mente cria uma ilusão sobre aquilo que a pessoa está a dizer. E lá, consoante o que é habitualmente fazer e está programada, tu tomas as tuas decisões, fazes as tuas próprias escolhas. Ninguém faz escolhas e decisões por ti mesmo. E se formos ver a fundo o que é isto de manipular,
Uma pessoa, quando manipula outra, ela simplesmente está a tentar satisfazer as suas necessidades, os seus interesses. O grande problema é que isto não é um comportamento socialmente aceito, apesar de toda a gente manipular toda a gente. E não é aceito porque o que as pessoas dizem é que manipular é ser egoísta, porque está só a fazer as coisas em interesse próprio. A questão que eu te coloco é: quando tu estás a convencer alguém para comer aquele bolo que é tão bom, vá lá, não vais comer aquele bolinho tão maravilhoso, está ali, aquilo ali à tua espera, vais-te sentir tão bem. Tu não estás a manipular a pessoa, isto é, tu não estás a tentar fazer ver à pessoa que a tua ideia de comer aquele bolo é que vai trazer a felicidade à pessoa. Quando tu manipulas um objeto, compras um objeto, usas um carro, estás a manipular. Manipular quer dizer que estás a usar algo. Mas aqui não é tido como incorreto, porque um objeto nós podemos usar e abusar, não é? É o que nós acreditamos. Mas o problema é que, em relação às pessoas, nós achamos que não devemos fazer isso. Mas a verdade é que nós estamos habituados a usar as pessoas em nosso proveito. Isto parece muito feio, isto é muito pesado, Marta, isto é muito mau. Mas repara, quando tu queres uma pessoa ao pé de ti, não é para teu interesse. Tu ligas à pessoa a dizer: tenho aqui um convite para ti, gostava muito que fosses. Tu estás a tentar convencer a pessoa a ir contigo àquele evento, àquele acontecimento e de ter a companhia daquela pessoa. Então tu estás a tentar convencer a pessoa, tu estás a tentar influenciá-la com os teus argumentos. Quando tu queres que o teu filho seja feliz, que ele tenha boas notas, que ele tenha sucesso, aquilo que nós dizemos para nós mesmos é que queremos que os filhos sejam felizes. É por eles, não é por mim. Claro que é por nós. Nós sentimos-nos felizes e bem porque eles estão felizes e bem. Então, quando nós convencemos um filho a se comportar de determinada forma, a nos obedecermos, impondo limites, usando a nossa razão, as nossas crenças, para que eles façam lá determinado comportamento, não o estamos a manipular. Se retirarmos o peso negativo da manipulação, tudo é manipular, tudo o que fazemos é uma manipulação, porque é o hábito que o nosso ego tem de controlar. A tendência de controlar os objetos, as pessoas e a vida é a manipulação por excelência. E em último exemplo, que é quando tu estás num debate com alguém, numa discussão chamada saudável com alguém, mas estás a tentar convencer a pessoa de que tu tens razão. Na verdade, aquilo que tu queres, o teu interesse genuíno e inconsciente, muitas das vezes, é que a pessoa mude de opinião e que te dê razão. Isto vai fazer com que o teu ego inche, não é? E que se sinta suficiente. A manipulação é só a tentativa constante que o ego tem de satisfazer os seus próprios interesses. Quando nós estamos identificados com o ego, então nós vamos estar sempre a tentar ter prazer, nos sentirmos bem, satisfazer as nossas necessidades e interesses. A grande mensagem que a vida te traz quando tu te apercebes e te permites detectar que tens pensamentos, comportamentos em que estás a julgar as pessoas e a atribuir-lhe lá o rótulo de manipuladores, é a vida a dar-te aqui o sinal, a dizer: as pessoas são como são, cada um é que está a fazer o seu percurso, a sua forma, o seu desenvolvimento pessoal e espiritual, só às pessoas diz respeito. O que diz respeito a cada um de nós é o nosso próprio desenvolvimento pessoal e espiritual. E o nosso autoconhecimento, esta nossa jornada, depende ferozmente aqui
do julgamento e da comparação, como nós já temos estado aqui a ver no programa Descrençar. Então, cada vez que tu estás a dizer que alguém é manipulador, na verdade, tu estás a entrar em julgamento, estás a criticar as pessoas. Ou seja, não estás na tua natureza, não estás em aceitação e nem estás a ver a perspectiva da outra pessoa. O nosso ego tende a resistir a isto. Tende a dizer, não, mas eu não sou manipulador, porque a manipulação é visto como algo muito negativo na nossa sociedade. Mas a verdade é que a manipulação não é negativo nem é positivo. Só é o ser humano a utilizar as coisas em seu proveito, que é o que fazemos todos. O único problema aqui, que é o que tenho vindo a partilhar muito contigo, é que a nossa felicidade não está nos objetos, não está na manipulação dos objetos, das pessoas, nem dos acontecimentos da vida. A felicidade é aquilo que nós somos, é a nossa natureza. E esta é a grande mensagem da vida. Aquilo que te sugiro é que assumas que surgem lá pensamentos de crítica, de que os outros manipularam, como que se os outros te tivessem obrigado a tomar aquelas decisões lá no passado. E aqui tu vais-te sentir sempre mal. Vais-te sentir mal porque te vais desiludir. Por um lado, quando alguém te tentou convencer de alguma coisa, na altura te fez sentido, tu iludiste com essa ideia dessa pessoa. E agora, mais tarde, tu ficaste desiludido, essa ilusão caiu por terra e sentes-te mal porque sentes-te inferior, sentes que foste usado, que foste influenciado, que foste fraco, que foste insuficiente. Quando tu culpas a pessoa por esta sensação de insuficiência, que tu já sabes que não está nos outros, não é nunca culpa dos outros, é um hábito interno nosso, nós acreditarmos que estamos separados do todo, que somos vulneráveis, que somos influenciáveis e manipuláveis, tu vais acusar, não só acusar essas pessoas de um comportamento errado, como lhes vais criar um rancor, um ressentimento. Porque se aquela pessoa é culpada, tu vais dizer, ela é culpada. Porquê? Porque eu não sou feliz, porque eu não, a pessoa está a influenciar-me ao ponto de eu não conseguir ser feliz por causa do comportamento da pessoa. Mas uma coisa muito importante que tu te podes lembrar aqui é a vida traz tudo aquilo que tu precisas. Todos os acontecimentos que te acontecem, passa a redundância, é porque tu precisas de alguma forma de tirar uma mensagem positiva, uma aprendizagem da vida. Até mesmo quando tens a sensação que te manipulam, tu podes te permitir a parar, a não levar a peito e ficar de uma forma imparcial como observador, observar o comportamento da pessoa, simplesmente, sem julgamento, sem análise, e vais encontrar garantidamente uma intenção. Aquela pessoa está a procurar satisfazer uma necessidade, a realizar um interesse seu. E por isso é que está a tentar manipular-te ou te manipulou. Lembra-te, as pessoas fazem aquilo que sabem fazer, fazem aquilo que o ego lhes diz porque estão hipnotizados. Então, se nós cairmos em aceitação e percebermos que há sempre uma intenção válida do outro lado da pessoa, nós vamos ser empáticos, vamos ter compaixão. Porquê? Porque nós sentimos que também nós estamos hipnotizados pelo ego e quando estamos, nós tendemos a satisfazer os nossos interesses. Então, manipulamos as coisas em nosso interesse, sem cunho negativo. Quando tu não acreditas que te manipularam, o primeiro grande aspecto é que tu estás virado para ti, virado para a tua mente. Começas a ver as coisas com clareza, com leveza. E isto faz-te sentir bem, ao contrário de se acreditares nesta crença. Vou-te dar aqui mais um exemplo. Se tu acreditares que um vendedor que foi-te lá vender um aspirador ou uma máquina de limpeza e ele te manipulou a comprar o aspirador,
Pensa, por um lado, a função dele é vender o aspirador. É o ganha-pão dele. Ao fim do mês, é aquele dinheiro que ele ganha, a sua comissão. Ele estava a fazer o seu papel de vendedor. E por outro lado, tu vais estar a acusar uma pessoa, a rotular uma pessoa com os preconceitos que estão na tua mente. Esses preconceitos carregam, esses preconceitos prejudicam, esses preconceitos são toxinas. Se tu vis para além do vendedor, se tu entenderes que aquela pessoa só está a fazer o que está a fazer, tu vais rapidamente perceber que tu é que optaste comprar ou não lá o aparelho. Então não foi a pessoa que te manipulou, foste tu que tomaste a decisão de acreditar naquela pessoa, de encontrar a razão nos argumentos lá daquela pessoa. Estás a culpar a pessoa de ter manipulado a gastar dinheiro, é como se estiveres a dizer lá dentro de ti que tu gastaste dinheiro e tiveste um comportamento errado. Estás a atribuir a culpa da tua decisão lá ao vendedor. E tu podes te libertar disto. Lembra-te, não tem mal nenhum. Isto é só um hábito mental, é tal herança cultural que todos nós acarretamos. Mas quando nos comprometemos, em vez de nos julgar, nós simplesmente observamos este hábito e desconstruímos. E só aqui nos libertamos e caímos em gratidão pela oportunidade de aprendizagem. Como nos últimos 2 vídeos aqui na crença 41 e 42, sugiro-te que por um período de tempo faças o espelho. Quando te percebes tu a dizer ou a pensar que ele manipulou-me e a guardar lá rancor e mágoa com essa pessoa, simplesmente faz as 3 inversões. É uma questão de ver os 2 últimos vídeos ou ver a aula da parte 1 nos princípios do programa Descrençar, tintim por tintim. Fazer a inversão em que tu vês, neste caso, ele não me devia ter manipulado. A primeira inversão é eu não me devia ter manipulado a mim próprio. E tu perguntas, como assim? Como é que eu me estou a manipular? Tudo aquilo que o teu ego faz é manipulação, lembra-te disso. Então, quando tu estás identificado com o ego, tu estás-te a manipular. Tu estás a manipular o corpo para obter prazer, tu estás a manipular o corpo para preencher lá interesses e necessidades que tu buscas e bem-estar. Tu estás a manipular os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções para teres os teus prazeres realizados, os teus prazeres satisfeitos, as tuas necessidades satisfeitas. Pensa nisso, averigua. E, por outro lado, na segunda inversão, quando tu dizes eu não devia manipular lá a outra pessoa. Pensa neste nosso exemplo aqui do vendedor. A mente aqui cria resistência, mas ignora esta resistência e vê comigo. Se eu digo que aquele vendedor está a manipular, é como se eu estivesse a dizer, não, aquela pessoa está a ter um comportamento errado, ele não devia estar a fazer assim. É como se eu quisesse que a pessoa mudasse. Então, para preencher o meu interesse de estar bem, de me sentir bem, de me sentir suficiente e feliz, eu quero que a outra pessoa mude. Então eu estou só a olhar para o meu umbigo. Eu estou a querer que algo aconteça que não está a acontecer. Então também eu estou a manipular aquela pessoa para satisfazer lá as minhas crenças, para ir ao encontro daquilo que eu penso. E por outro lado, na terceira inversão, a pessoa não tem que se comportar como eu quero. Se a pessoa manipula, é lá com ela. Se a pessoa segue os seus interesses, é com ela, só ela diz respeito. Vê o espelho aqui e entende que nós não temos que querer, nem temos que exigir aos outros que eles sejam à nossa imagem e que correspondam às nossas crenças e ideias. Lembra-te que a manipulação é só um hábito que está aqui instalado do próprio ego, mas que nós podemos nos desabituar com esta prática e podemos nos libertar deste hábito de estar constantemente a dar
valor e importância às nossas coisas e ignoramos a perspectiva dos outros. Lembra-te, tu és amor, aceitação. Se estiveres em julgamento, em comparação, a rotular alguém ou algum acontecimento ou algum objeto, tu não estás a ouvir a essência de amor que tu és, de aceitação. E, portanto, só quando nós estamos aqui neste amor, a viver a nossa vida à luz deste amor, é que nós estaremos em paz, é que nos sentiremos suficientes, abundantes, livres, prósperos. Até ao próximo vídeo. Gratidão!